Sejam todos muito bem-vindos ao 13º encontro do Colégio Virtual de Aproximadores, promovido pela ACIPEC, Associação Internacional e Independente de Pesquisas da Conscienciologia. E lembrando, inicialmente, que aproximador é o indivíduo, é a pessoa, é a consciência intrafísica que participa de uma técnica energética assistencial planetária denominada de APROCIM, que é uma atividade onde se promove a conexão entre as pessoas que estão exercendo essa atividade a nível planetário. Então, é uma conexão interassistencial multidimensional, onde essa atividade é realizada uma vez por semana, onde o indivíduo, a pessoa ou aproximador da sua casa, da sua cidade, entra em conexão com os demais aproximadores do planeta, promovendo, então, uma assistência a toda a sociedade planetária a nível educacional, social, de pesquisa, financeira e assim por diante. E também a importância muito grande dessa atividade no momento em que o planeta está passando por essa transição. Portanto, estamos todos aqui engajados na assistência planetária através da APROCIM. E o Colégio Virtual de Aproximadores, então, é um encontro entre todos os aproximadores, onde o objetivo desse encontro seria, entre outros, um encontro descontraído entre os aproximadores, fortalecendo assim o rapport, o link interassistencial entre todos, onde há a possibilidade de se fazer o relato pessoal do seu desempenho dentro dessa atividade de assistência planetária, a sua pesquisa realizada durante todo o processo da APROCIM, ou outro tipo de pesquisa realizada dentro do âmbito da conscienciologia, e é óbvio também que toda a pesquisa, todo o assunto trazido aqui no Colégio Virtual é de responsabilidade do autor. Então, a ACIPEC não assume essa responsabilidade na obra, na publicação de cada presente aqui nos colégios virtuais do ano todo. Enfim, hoje, então, no 13º encontro do Colégio Virtual de Aproximadores, nós teremos, então, a apresentação de uma autopesquisa do Newton Daltro, que é um aproximador, e o tema da sua pesquisa é Equipe Assistencial em Sítio Extrafísico Energeticamente Denso. Pode assumir, Newton. Então, chamamos o Newton para assumir. Ok, bom dia a todos, meu povo, minha pova, tudo bem? Tudo certinho, né? Agora que eu vi que eu estava com o meu áudio aberto, né? Eu acho que eu mexi aqui no som e ficou fazendo barulhinho, mas não atrapalhou em nada não, né? Tá ótimo. Pessoal, bom dia então, é uma satisfação enorme retornar aqui com vocês com mais um relato. Nós estamos aí todos os meses juntos fazendo esse compartilhamento, né, de vivência, de experiências, mas logicamente nós vamos nos dando tempo, cada um podendo ter o seu espaçozinho, o seu momento de oportunidade. Então, chegou a minha oportunidade novamente, né? De colaborar apresentando. Por isso que eu tenho muita satisfação, muita alegria, né? Com essa oportunidade. E eu quero, antes da gente apresentar, rapidinho, né? Porque se deixar eu falo muito, dizer o seguinte, que essa apresentação é um relato projetivo, mas eu fiz uma análise desse relato, não chega a ser, como o professor Walter falou, uma pesquisa, mas é uma análise pesquisística em cima de um relato que foi feito e que eu não me contive somente em
relatar, e sim fazer algo mais aprofundado, de mais detalhes que pudessem levar até vocês essa proximidade do que aconteceu, né? Por isso que eu gosto muito de usar recursos audiovisuais, porque eu acho que a leitura, né, levar o relato é muito importante e mexe com o nosso pensene. Recursos audiovisuais otimiza, potencializa esses pensenes, os pensamentos, o cognitivo, o raciocínio em cima daquilo que o colega ou a colega vivenciou, e só que os recursos audiovisuais potencializam os nossos sentimentos que são provenientes desses pensamentos e refletem e potencializam as nossas energias, logicamente, energias homeostáticas em razão da situação. Então, eu gosto muito de usar, vocês sabem disso, é um perfil de cada um, né? Nós temos essas características de cada um, mas eu gosto muito e eu também estou compartilhando com vocês isso. E esse relato é um relato que eu comentei ano passado, não sei se vocês vão lembrar, né? Que eu tive 3 vivências muito próximas entre abril e maio. Eu comecei a Aprocim em março, né? Eu tinha falado em fevereiro, mas foi em março do ano passado, então minha, né? Minha esposa que está aí, né? Minha dupla evolutiva que está aí assistindo também. Então, em abril, veja só, em março, final de março, em abril e maio eu tive uma sequência de 3 vivências muito fortes. 2 eu compartilhei com vocês, que eram as paratecnologias, né, que foram vivenciadas, relativa a uma glândula pineal, né, e a outra relativa ao recurso de datiloscópio. Foi até o professor Walter que sugeriu esse nome, né? Isso é um aparato datiloscópico, né? Que é o dedinho ali no ambiente de identificação da energia, né? Da identificação energética. Então, compartilhei com vocês. Só que eu disse que tinha uma no meio, uma que foi uma vivência assistencial. É essa assistência que eu quero compartilhar com vocês hoje, certo? Se chama, coloquei esse nome, né? Um título, né? Que se chama Visita Assistencial em Sítio Energeticamente Denso. Vocês vão ver o porquê que tem esse nome, né? E interessante é que o nosso livro, né? A gente estava até conversando recente agora, no nosso livro tem na parte de bolsões, né? Na hora que descreve bolsões, tem a parte que o professor Walter descreve, tem uma parte lá que tem muito a ver, olha, sincronicidade, tem muito a ver com essa vivência ocorrida no passado, né? Onde eu trago essa situação e vou compartilhar com vocês aqui. Então, prestem bastante atenção, meu povo e minha pova, não saiam, não vão para outros lugares, não peguem, não fiquem pegando aí coisinhas para ver. Eu sei que vocês dividem a atenção de vocês com 1000 coisas, é natural, né, esse momento que a gente faz, mas prestem bastante atenção, porque o relato ele é muito rápido, não tem aí 10 minutinhos de relato no máximo, né? Então, mas o detalhe do relato são as minúcias, né, que ocorreram. E aí que está, né? As minúcias, são essas minúcias que eu acho que faz parte de um estudo, né, de uma avaliação mais criteriosa, né? E, ao final, né, depois de eu falar aqui bastante, comendo meu tempo de 25 minutos, mas o que acontece? Ao final, após o relato, eu vou levantar o slide, nós vamos fazer alguns comentários, né? Para fechar esse relato, nós vamos falar sobre alguns aspectos importantes que, na minha percepção, eu vejo desse relato. Nós vamos falar também sobre algumas inquirições projeciográficas que eu fiz relativa ao relato,
E aí eu peço que vocês assim, fiquem bastante atentos e vocês anotem, porque se depois que eu falar sobre aspectos importantes, impressões, façam de vocês. Aliás, quando eu estiver falando, falem junto também. Eu estiver falando de um aspecto importante, aquele aspecto para vocês foi interessante, comentem, complementem, falem coisas que talvez eu não tenha visto no meu próprio relato, né? Então, assim, para a gente poder enriquecer. Vou tentar ao máximo manter meus 25 minutos, que já se comeu aí uns 5, tá? 5 somente, não vamos exagerar, 5 minutos somente, tá bom? Gente, vou compartilhar agora. Esse relato, eu uso recursos audiovisuais, eu usei até um robozinho para falar por mim, sou eu, tá? Mas com uma voz assim, mais com a fonoaudióloga, que é a minha esposa, que trabalhou a minha voz para o relato, né? Eu tenho 2 vozes, a voz comum e a voz do relato, certo? Então, foi um robozinho. Por quê? Porque eu percebi que se eu falasse por conta dos detalhezinhos, se eu fosse falar além dos detalhezinhos, eu ia gastar quase o dobro do tempo falando. E o robô, ele é assertivo, mas eu usei um robô avançado. Vocês vão ver que é quase eu, o avatar ali, parece que sou eu. Aí vocês lembram que eu tenho a fonoaudióloga em casa, tá bom? Para trabalhar essa situação. Gente, vamos lá então, prestem bastante atenção, vou compartilhar aqui. Anotem aí e vamos a mais um relato, uma narrativa projetiva no CVA, gente. Vamos lá e a gente segue. Vou compartilhar aqui. Ok. Estão todos vendo? Sim. Ok. Então, vamos começar, tá certo? Relato de vivência. Equipe assistencial em sítio extrafísico energeticamente denso. Aproximador, Newton Daltro. Data, 8 de maio de 2020. Ao deitar-me em horário costumeiro e já um pouco sonolento, por volta das 3 horas da manhã, logo adormeci, e sem que conseguisse rememorar a decolagem projetiva e o deslocamento, a minha consciência já estava plenamente desperta num distrito extrafísico, integrando um agrupamento constituído de reduzidas consciências, que mantinham um diálogo fraterno e diligente, cujo contexto se tratava de uma importante tarefa assistencial a ser cumprida. Em minha limitada percepção rememorada da vivência, aquelas consciências reunidas eram compostas por consciências projetadas, como eu, e algumas consciências extrafísicas que dirigiam o planejamento dos trabalhos. O assunto tratado com muita seriedade pelo grupo, dizia respeito a um ambiente extrafísico patológico para onde seríamos conduzidos, localizado na dimensão abissal da paratroposfera, uma localidade energeticamente mais densa, cerca de 60 andares abaixo da crosta terrestre, ou seja, da troposfera, conforme nos era informado por uma das consciências extrafísicas que coordenava toda a atividade assistencial que seria realizada. Em razão de um lapso na recuperação mnemônica, não tendo recobrado todo o diálogo ocorrido junto ao grupo assistencial reunido, lembro apenas que já adentrávamos por um estreito vão numa paratecnologia hermética, completamente vedada, com aparência similar a um elevador que reluzia metal brilhoso por dentro. Eu não consegui rememorar maiores e mais apurados detalhes daquela engenhoca paratecnológica, pois eu estava com o meu pensene concentrado nas orientações que eram ministradas, enquanto nos deslocávamos num percurso que parecia ser lento e longo.
Recordo-me com clareza que durante o trajeto a consciência extrafísica que coordenava os trabalhos, demonstrava muita tranquilidade ao grupo, e nos orientava para que mantivéssemos cautelosos e centrados quanto à rigidez mental e o equilíbrio emocional, uma vez que estaríamos mais suscetíveis, naqueles sítios patológicos assistenciais, a sugestionamentos pensênicos perniciosos, além de fluidos energéticos deletérios, o que poderia resultar na perda de lucidez, comprometendo o auxílio a ser prestado aos trabalhos assistenciais. Após mais um lapso na recuperação mnemônica do trajeto realizado, já me via com plena lucidez junto ao grupo, fora daquele aparato tecnológico e já no destino planejado. O paracenário que descortinava, aparentava realmente ser plasmado de energias muito densas, um ambiente frio, mas eu não sentia o frio, apenas conseguia perceber o local gélico, e também muito nebuloso e sombrio. Como planejado, estávamos numa dimensão extrafísica inferior à região crostal, lugar difícil de ser descrito em palavras, pois eu mal conseguia precisar, naquelas pairagens, se estávamos num local fechado ou em área aberta, tamanha era a densidade energética naquele cenário baratrosférico, de baixíssima luminosidade, o que dificultava sobremaneira a minha percepção e a fixação de detalhes. Porém, eu mantinha muito aclarada a percepção da existência de várias consciências, naquele abissal e denso rincão extrafísico. No meu discernimento, aquelas consciências já estavam lá quando chegamos, todas adultas e relativamente jovens, e conversavam entre si e percebiam a nossa presença, como se todas aquelas consciências fossem parte da mesma expedição assistencial, apenas teriam chegado ali vindos de outras procedências e participavam de outros grupos. A minha percepção extrafísica é que naquele instante não havia qualquer contenda, ou ameaça, ao nosso grupo assistencial nas proximidades daquele ambiente extrafísico degradado, pelo menos era a percepção que fixei em meu mental ao rememorar aquele momento da vivência. Em determinado instante, uma consciência passou a se destacar em minha visão extrafísica, é como se eu conseguisse auferir a sua energia, reconhecesse aquela consciência que estava a relativa distância do nosso grupo. Ainda que eu não conseguisse delinear com exatidão o seu rosto, tampouco o seu gênero naquele cenário nevoento, de algum modo eu inferia que a consciência observada apresentava razoável lucidez extrafísica, mesmo imersa, como eu, naquele ambiente nebuloso e energeticamente denso. A consciência vinha caminhando em minha direção e estava acompanhada por outra que eu, de imediato, identificava de certo ser uma consciência extrafísica, e que parecia atuar como amparadora. A consciência amparadora era dotada de fisionomia muito prudente, séria, de estatura alta e corpulenta, e ao chegar perto de mim, o amparador articulou verbalmente, afirmando ser um vigilante extrafísico que atuava em tarefas assistenciais naqueles confins patológicos do astral, da subcrosta planetária. Então, a consciência amparada que havia se aproximado junto, dirigiu-me o olhar e articulando verbalmente, disse-me estar satisfeita por ter me conhecido em determinada jornada existencial, e passou a externar, sem vitimismo, sentimentos melancólicos por fatos do passado, e que guardava arrependimento profundo. Porém, dizia a consciência amparada, ainda assim, se sentia renovada, confiante e comprometida com as oportunidades e as tarefas que vislumbrava da conjuntura assistencial naquele sítio extrafísico. Eu não rememorei o que me foi relatado e o que possa ter dito, em verdade nem sei se disse algo, mas mantive naquele instante a clara percepção de já conhecer aquela consciência, a qual demonstrava muita autoconfiança e plena convicção do que estava fazendo naquela longínqua e patológica região extrafísica.
Então, afastou-se do nosso grupo, continuando a caminhada naquele denso cenário, escoltada por aquele autodenominado vigilante extrafísico daquelas pairagens deterioradas, amparador este que emanava muito respeito no modo de agir, falar e caminhar. Bem, após o meu despertar do sono no intrafísico, apenas consegui recuperar essa parcial rememoração da vivência, passando então a indagar, intimamente, quanto a essa distinta experiência projetiva. Reflitam comigo. Indagações projeciográficas. O trabalho assistencial seria naquele ambiente extrafísico? Ou estávamos nos reunindo para, então, seguir com um grupo maior rumo a um distrito mais abissal e patológico, onde de fato seria prestado a assistência? Que tipo de trabalho assistencial seria prestado naquele cenário nebuloso e denso, e em que condições psicossomáticas estariam as consciências a serem assistidas? Quais seriam os bolsões holopensenes patológicos predominantes das consciências e locais extrafísicos a serem assistidos? A presença de amparadores, do perfil daquele vigilante extrafísico, inseridos nos grupos seria um indicativo de que as incursões assistenciais se dariam em sítios extrafísicos mais degradados e patológicos. Seriam realizadas em regiões ainda mais abissais, e energeticamente mais poluídas da subcrosta planetária, da paratroposfera, do local onde nos localizávamos. Por fim, com quais atributos conscienciais poderíamos nós, como aproximadores, contribuir com as tarefas assistenciais nesses tipos de sítios abissais, profundamente degradados e densos, além do importante e provável aprendizado que poderíamos aquilatar de uma oportunidade assistencial como essa, então vivenciada por este colega aproximador. Olá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu fiz com muito carinho, eu fiz com muita vontade, com muito gosto, né? Eu vou abrir aqui, vou abrir aqui a nossa apresentação, quer dizer, na verdade é só o slide, né? Para que eu possa compartilhar sem perda de tempo, porque senão a professora Virgínia vai brigar comigo. Então, gente, vou compartilhar aqui. Nós ainda temos aí, né, uns minutinhos. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Ok. Gente, vocês percebem que a riqueza de detalhes que foi essa vivência, assim, foram muitas coisinhas, né? É lógico que eu, em vários momentos, digo que eu não rememorei, quer dizer, eu tive, vamos dizer assim, de uma vivência que fosse deste tamanho, eu tive recordação desse tamanho, porque eu não vivenciei o que de fato iria acontecer, né? Desse tamanho. E mesmo assim, eu recordei esse tamanho de forma fragmentada, mas aquilo que eu recordei, eu tentei o máximo possível passar os detalhes dela. Agora, percebe? Existem várias coisinhas muito interessantes para a gente refletir. Então, eu divido aqui em dois pontos. Não vou me demorar, nós não vamos nos aprofundar, é só para que a gente possa refletir junto sobre o que aconteceu, mas eu trago o seguinte ponto: eu vou dividir entre aspectos importantes e as inquirições projeciográficas que eu fiz. Um aspecto que eu acho muitíssimo importante,
que eu percebi foi a questão dos preparativos prévios, né, ocorrido antes do trabalho assistencial. Houve a projeção, enfim, eu me vi lá, né, como disse, não percebi a decolagem, não percebi o deslocamento, mas nós estávamos ali com os coordenadores, com os CIECs, fazendo preparativos prévios, ou seja, a gente estava sendo orientado, né, do que seria feito. Então, só que eu não recordei todos os detalhes, mas aquilo que eu recordei, eu coloquei. Isso aqui é um ponto muito interessante, esses preparativos prévios. A outra coisa é relativo ao ambiente extrafísico patológico em dimensão abissal da baratrosfera, né? Veja só, ambiente extrafísico patológico em dimensão abissal. O que seria uma dimensão abissal? Se é que eu posso chamar de dimensão abissal ou em área abissal da baratrosfera, e ali a gente estava se tratando de ambiente abaixo, na subcrosta terrestre, né? Percebe ali? Ali é o relato, quer dizer, a orientação, o que ocorreu, estava a aproximadamente 60 andares abaixo da Terra, na dimensão intrafísica. Então, na dimensão intrafísica, nós estávamos abaixo ali. Então, era abaixo da paratroposfera, que aí tem aquela questão, né? Na nossa física, a crosta, a paratroposfera está aqui, né? Agora, o que está abaixo, que é coisa que a gente, na física, salvo engano, não é denominado assim, como nessas esferas acima, né? Na parte da pressão atmosférica. Agora, extrafisicamente dizendo, nós estávamos ali. Existe ambiente, nós sabemos disso, mas ali houve uma vivência da situação e como aquele ambiente era. Outra coisa interessante é a paratecnologia de deslocamento para essas áreas subcrostais, percebe? Olha só, a gente fala, né? Está no extrafísico, em dimensões acima, os deslocamentos são rápidos, mas nós estamos falando de áreas subcrostais, né, do extrafísico, em áreas abissais da paratroposfera, em áreas abissais do nosso ambiente patológico, né? A nossa baratrosfera é extremamente patológica. Então, o deslocamento se dava, e a percepção que eu tinha era muito lenta e longo. Pô, mas o que são um elevador de 60 andares que ainda a gente faz esse processo? Mas ali, em dimensões patológicas, o deslocamento era lento, era a percepção, pelo menos, que eu tinha. E outra coisa, totalmente selada, hermeticamente ali, ó, fechada, tinha motivos para isso. Que motivos são esses? Eu não consegui trazer nada disso, né? Mas são reflexões. Outro detalhe importante, a rigidez mental e o equilíbrio emocional que era sugerido. Por quê? Porque nós estaríamos sujeitos, né? Estaríamos expostos a sugestionamentos e fluidos deletérios naqueles ambientes. O detalhe é que no ambiente onde nós estávamos, que eu me vi, era um ambiente que eu não me sentia ameaçado, o grupo não estava ameaçado, mas é porque, e por hipótese, o que eu percebi, eu falo, tudo indicaria que nós íamos ainda para esses lugares, né, que seguramente iríamos estar sujeitos, né, estamos expostos a sugestionamentos de fluidos, e nós sabemos que podemos, nós como projetores, né, com SINs projetores auxiliares nessa mini peça interassistencial, nós podemos facilmente perder a lucidez se nós nos deixarmos levar por sugestionamentos, até por desequilíbrios pensênicos e fluidos deletérios do ambiente, né? Nós sabemos disso, mas é mais um detalhezinho. Encontro com grupos para expedição assistencial, uma hipótese, porque ali eu percebi
né, a minha percepção extrafísica, ainda que limitada, eu percebi que existiam outros ali e estavam num processo de conversa. E tudo indicava, mas eu não vivenciei isso, aliás, melhor dizendo, eu provavelmente vivenciei, mas não trouxe, né, não recuperei essa memória, essa parte mnemônica, mas que nós iríamos partir para ali para o ambiente nessa chamada expedição assistencial. Uma hipótese, tá? É uma hipótese. Amparador, vigilante extrafísico, que se identificou, mas, pô, vigilante extrafísico, que era uma consciência que se dizia trabalhar em ambientes extrafísicos abissais na subcrosta. Quando eu tive essa vivência, essa palavra me marcou muito, falei, mas vigilante extrafísico, e eu lembro que eu tinha lido isso em algum lugar. Gente, está aqui, ó. Valdo Vieira, Projeções da Consciência, página 50. Eu fui lá, que está aqui os meus papéis que a gente que lê, marca coisa interessante. Eu fui lá e existe lá um ponto na página 50 que o professor Valdo Vieira fala de vigilante extrafísico, né? Que são consciências em áreas muito patológicas. Eu não vou ler aqui para poder, para não pegar mais tempo, né? Mas ele fala em áreas patológicas, que essas consciências... Oi, alguém vai dizer alguma coisa? Viu, Milton? Fica à vontade, tá? A questão do tempo está liberado, então a gente vai a discussão, fazer um aspecto aí de crítica, né? Projeciografia e assim por diante. Fica à vontade. Olha só, olha, recebi uma moratória aqui, acabei de receber. Agora vocês estão tendo contato, o que é uma moratória intrafísica, né? Para a gente continuar o nosso trabalho. Eu juro que eu vou usar bem pouco essa moratória, para ver se eu consigo reservar um pouquinho dela para as próximas, né? Então, assim, para não gastar tudo agora, né? Vou reservar. Gente, olha só, página 50, está aqui, gente, ó. Página 50, Valdo Vieira, tá? Olha só um ponto que ele fala de afirmou ser, tá no terceiro parágrafo, tá? O último parágrafo. Não sei, dependendo da edição, talvez mude alguma coisa, né? Afirmou aquela consciência que estava ali, que se apresentou na hora que o professor Valdo estava ali junto com outro, aquela consciência se apresentou como vigilante extrafísico, e que essa consciência ela estava junto com outras, inclusive uma outra consciência que estava transfigurada homeostaticamente, tem que prestar muita atenção nessas coisas, né? Estava transfigurada homeostaticamente para assistência em forma de um animal que dava pavor, mas tinha um motivo para isso, que aqueles dois, o vigilante com essa outra consciência assistencial, elas trabalham em ambientes abissais que necessitam, às vezes, ter essas questões que podem assustar ou alguma coisa relativa a outras consciências que estão lá. Porque, veja só, essas consciências, ele diz aqui que muitas incursões de assistência e resgate são confiados a essas duas consciências, né? A consciências, junto a consciências doentias, são delegadas a ela. Por quê? Porque muitas dessas consciências necessitam de recursos ainda muito humanos, em áreas muito da crosta planetária. Aquele não usa o termo subcrosta, crosta planetária. Mas como ocorreu essa vivência e essa consciência se apresentou e está aqui, né? Eu sabia que tinha lido isso, eu fui procurar esse negócio e eles trabalham nesse ambiente. Ou seja,
Aí, realizar por estarem respirando produtos muito poluídos de forças psíquicas em crostas planetárias profundas. Gente, isso é muito interessante para a gente refletir, né? Até para a gente também não se prender quando a gente fala de questões que, sim, nós somos estudiosos, pesquisadores, a gente fala de quando não estamos falando de consciência, estamos falando de consciência, nós falamos de amparadores, nós falamos dos evoluciólogos, falamos dos serenões, mas nós temos que atentar para determinadas consciências assistenciais que trabalham em áreas que necessitam desse tipo de perfil de consciência. Vocês lembram lá do relato do artigo que eu fiz sobre as questões das consciências ovoides extrafísicas? Eu relatei, tirada de um livro na Conscienciologia, de duas consciências assistenciais que estavam em áreas também da baratroposfera, né, da baratrosfera, da baratroposfera, é isso mesmo? Oh, meu Deus do céu, estou confundindo as palavras, né? Da baratrosfera, aonde essas duas consciências aparentavam ser ovoides, aparentavam, tinham transfigurado, se autotransfigurado, porque naquela área eles prestavam assistência. Então, eu me prendi um pouquinho mais nesse ponto, porque é muito rico, vale muito refletir sobre isso, para que a gente também possa trabalhar, reciclar os nossos maneira de ver as coisas, né? Que nem todas as consciências extrafísicas que não entram dentro dessas características que nós achamos, amparadores, evoluciólogos, serenões, etc., os demais são consciências doentes. Não, vamos parar aí. Vamos refletir essas situações, porque para todo lugar necessita de consciências que trabalham naqueles lugares, né? Então, são muitas vezes, essas consciências em geral são bastante homeostáticas, são bastante dedicadas, se desprendem muito para elas estarem naquela situação, sujeitas a tudo que elas se sujeitam para prestar assistência, elas têm que ter uma força mental e emocional muito grande. Vamos pensar isso, tá? Uma outra coisa que eu queria colocar para vocês, já que eu tive essa moratória intrafísica, eu não vou gastar ela toda, é a autossuperação da melancolia, daquela consciência que veio falar comigo, com o envolvimento dela em tarefas assistenciais. Gente, percebe a importância disso? Ainda que ela estivesse num processo... Gente, olha só, eu não digo em nenhum momento que aquela consciência que conversou comigo era uma consciência, uma consciência. Eu não sei. Eu sei que ela estava amparada por uma consciência que se apresentou como vigilante extrafísica. Ela, eu não sei. Mas ela se apresentava e, ao conversar comigo, falava de certa melancolia, né? Mas falava, quer dizer, pode ser uma Melim, pode ser uma Melex, né? Pode ser uma Melim que pode vir a ser um obstáculo no processo do ciclo transredessomático no momento da morte dela, mas ela não quer, ela está trabalhando isso, fazendo tarefas assistenciais para autossuperar essas situações, né? Se for Melex, ela já está trabalhando para superar, ela não está no processo de parapsicose transredessomática, ou dessomática, pós-dessomática, né? Mas ela, se for uma consciência, ela não está na situação, mas não significa que ela esteja bem. Ela ainda sente reflexos emocionais, reflexos de determinada situação, mas ela está trabalhando para ajudar nessa superação. Tá bom, gente? São só reflexões, e aqui eu vou finalizando, né, com as indagações, algumas indagações que foram feitas
o trabalho assistencial seria naquele ambiente extrafísico? Ou estávamos nos reunindo para então seguir com um grupo maior, rumo a um distrito mais abissal e patológico, onde de fato seria prestado a assistência? Eu tenho por hipótese que esse era o que iria acontecer, mas eu não sei. Eu faço essa indagação porque eu não vivenciei. Aliás, de novo, não é que eu não vivenciei, eu não posso nem dizer que não vivenciei. Eu acho provável que eu tenha vivenciado, eu não recordei, eu não rememorei, né? Ou eu posso, né, ter caído naquela armadilha que o orientador falou num determinado momento, perder a lucidez. Mas eu não posso garantir nada. Eu não tenho, não recordei isso, né? Então, eu, por hipótese, nesse ponto, eu acho que ali o grupo ia arrumar como se fosse um grupo maior, né? Uma caravana, uma expedição, o nome que a gente queira dar, e a partir dali, aí sim, para o destino de assistência. Aí vem outra questão. Que tipo de trabalho assistencial seria prestado naqueles cenários nebulosos e densos? Em que condições psicossomáticas estariam as consciências a serem assistidas? Não sei. Eu sei que, se nós iríamos partir dali para um ambiente para prestar assistência, e no ambiente onde nós estávamos, por hipótese, iríamos sair dali, e aonde nós estávamos já era complicado, eu imagino, e que existia a orientação de sugestionamentos e energias deletérias, eu imagino que seria bem, o ambiente seria bem mais difícil, né? E que condições psicossomáticas estariam aquelas consciências, né? O local que tinha plasmado naqueles ambientes, qual seria? Eu não sei, né? Eu não recordei isso. Né? E vamos finalizando aqui, quais seriam os bolsões holopensênicos patológicos predominantes das consciências e locais extrafísicos a serem assistidos? Também não sei, né? Não recordei isso. Seriam belicosos? Belicosos provavelmente seriam, né? Porque já foi orientado isso. Agora, seriam relacionados a drogas, relacionados a que tipos vícios, que tipos de bolsões nós iríamos encontrar? Eles iriam encontrar mais de um tipo de bolsão? Não sei, né? A presença de amparadores do perfil de vigilante inseridos no grupo indicaria que as incursões assistenciais que se dariam em sítio extrafísico, por hipótese, mais degradados e patológicos, seriam realizadas em regiões mais abissais, energeticamente poluídas, ou seja, o fato de existir vigilante extrafísico, porque parecido com aquele, eu, por hipótese, supus que existiam outros ali. É hipótese, né? Então, o fato de ter vigilante extrafísico no grupo, seja um, mas existiam provavelmente mais vários grupos, né? Era que, e aí, porque iríamos nesses ambientes, porque eles mesmo falaram que eles trabalham nesses ambientes, e, por fim, quais atributos conscienciais, minha gente, meus colegas aproximadores, que poderíamos nós, como aproximadores, contribuir com as tarefas assistenciais nesses sítios abissais, profundamente degradados e densos, além do importante, lógico, do importante e provável aprendizado que poderíamos aquilatar da oportunidade assistencial com essa oportunidade, né, com essa assistência, então, vivenciada pelo colega de vocês, aproximador. Gente, quais atributos poderíamos nós contribuir em situações como essa? Né? Eu acho que o trabalho como aproximador já nos permite prestar assistências desse tipo, mas nós temos que trabalhar, e a gente percebe o quanto é importante nós trabalharmos nossos atributos conscienciais.
potencializar os nossos traços fortes, qualificando-os cada vez mais, buscar os nossos traços faltantes e trabalhar os nossos traços fardos, para que eles possam virar traços fortes, né? Agora, quais são os atributos? Bom, se eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que cada um de nós aí também não tenha rememorado uma vivência que tenha passado, passou por assistências como essa, né? Quais os atributos que nos levam, que levam os amparadores a entender que nós estamos prontos para prestar esse tipo de assistência? Então, são reflexões que eu deixo para vocês. Eu fico, assim, muitíssimo grato pela oportunidade de poder compartilhar com vocês isso. Fiz com muito carinho para poder, esses recursos audiovisuais, para a gente poder sentir mais estimulado ainda e levar para vocês esse estímulo pensênico com as emoções e aí gerar as nossas energias. E fica aí o meu, novamente, agradecimento e fica aberta, caso, né, o espaço de moratória, não usem agora, a partir de agora, não está usando mais o meu tempo não, hein, professor? Agora é o tempo de cada um, para não usar o meu tempo de moratória, que aí eu fico uma reservinha lá para depois, tá bom, gente? Obrigado, estou aí e fica à disposição também, caso tenha perguntas, alguma coisa assim, tá bom? Beijo! Inicialmente, agradecemos aí a apresentação do Newton, realmente uma apresentação de peso, né? Bastante agradável. Ele comenta dos canais de informações, o canal visual, o canal auditivo, ele usa tudo. Nos próximos, ele vai pôr também o canal olfativo. Então, a apresentação dele vai ter cheiro também, depois também de paladar também. Tudo isso, devagarzinho, o Newton vai trazendo para a gente aí dentro das possibilidades da TARES dele, né? Então, a gente agradece muito a qualidade da apresentação dele, assim como a mesma qualidade de outros aproximadores que também apresentaram seus relatos aqui no CVA. Então, fica aí o nosso agradecimento. E se você pudesse passar um pouquinho, 2 slides antes do término, Newton, por favor, só para comentar algumas coisinhas e entendendo que o Newton fez a pergunta, quais as condições, né? Um pouquinho antes, Newton. Antes, isso, esse aí. Então, quais seriam os atributos, né, do aproximador para participar de uma assistência de monta, né, de vulto? Então, a gente sabe que é a disposição interassistencial. E essa disposição interassistencial pode ser feita em qualquer linha de pensamento, não necessariamente só na conscienciologia. Outras linhas de pensamentos que tenham também essa disposição para ajuda, para assistência, será muito bem-vinda, que é aonde a gente vê aqui no seu item, encontro de grupos para uma expedição assistencial, encontro de grupos. Então, provavelmente seriam grupos de linhas de pensamentos diferenciadas, cada um dentro do seu padrão pensênico de assistência. Então, isso tudo é importante para uma assistência globalizada, né? Então, é o universalismo interassistencial, todos serão bem-vindos, né, dentro do processo de interassistência. Então, isso é muito bacana. São hipóteses que a gente também coloca. Outra questão que a gente coloca também dentro da vivência do Newton é que tudo isso que ele vivenciou provavelmente foi uma condição programada, pré-programada. Não é uma coisa assim de momento. Então, se prepara. Então, o que a gente pode colocar como hipótese? Que talvez exista uma central extrafísica de demandas assistenciais, que a gente chama de SEDA, Central Extrafísica de Demandas Assistenciais, onde ela programaria as assistências a serem feitas e as áreas, né, abissais a serem assistidas. Tem que haver uma programação. Então, tem que haver uma central extrafísica que programe isso tudo.
E a questão que o Newton comentou também, né, a paratecnologia de deslocamento, ou seja, tem que haver uma logística interassistencial planetária. Como é que vai se fazer isso? Né? Como fazer e para onde vai ser feita essa assistência. Então, é toda uma logística, tem que existir também. Então, tudo isso nos leva a entender que existe uma organização, uma supervisão extrafísica, é uma coisa muito bem organizada, hierarquizada, então, nos leva a entender que existe todos esses contextos aí, né? Mas, enfim, tem outras condições também, a questão do aproximador, né? Vários aproximadores, em várias aprocins, relatam a presença de animais, né? Dentro de uma demanda assistencial, onde você bem colocou, esses animais, como hipótese, poderiam ser amparadores transfigurados, né? Psicossomaticamente para uma demanda assistencial, né? Então, é interessante, isso são relatos frequentes dos aproximadores durante a APROCIM, né? Então, vamos abrir aí para os demais aproximadores, se quiserem fazer a colocação, está aqui a Virgínia, já na sequência, vamos lá então. Não, coloca de novo lá, Newton, por favor. Desculpe, gente, eu pensei que... Enquanto o Newton coloca, só para brincar um pouquinho com a dupla evolutiva, também tinha outro pseudônimo de dupla evolutiva, vigilante evolutivo. Você não está fazendo certo, levanta que você está atrasado. Isso aí é vigilante evolutivo, certo? Tem, hein? Existe, hein? Essa existe, a gente sabe disso, né, Newton? A gente sabe disso. Bom dia, gente. Tudo bem? É Isabel. Tudo bem, Isabel? Pode falar. Vou ligar o vídeo porque está muito ruim a internet essas semanas aqui em Itupeva, porque estou mexendo em umas fiações aqui na cidade. Tá. Eu vou falar para o Newton, porque eu vou bastante para essa região, hoje com mais consciência. Já sei quando eu vou até durante o dia por algumas sinaléticas que eu estou mapeando. Mas é interessante que ele falou que não sabe, né, até uma região, se depois ele ia com uma caravana. O que acontece comigo hoje, que eu consegui um pouco mais, junto com o meu aparador, é o seguinte, é interessante porque acontece às vezes no intrafísico. Eu dou a assistência para uma outra caravana, eu não dou direto para a consciência doentia. A energia, o meu aparador fala, através do meu cardiochakra, a energia do amor fraterno, né? O pensene tranquilo, para as outras, para outra caravana, para outra equipe. Eu não faço isso diretamente para a consciência doentia. Talvez ainda pelo preparo, mas hoje eu percebo, depois do trabalho da APROCIM, eu vou muito mais assim para essa região, muito mais tranquilidade, é lenta realmente, ele falou aí, é mais lento, diferente quando eu vou para a Escolex, é diferente aí, ela realmente é um pouco mais lenta, porque é mais densa, né? E eu achei interessante quando ele falou isso, que ele foi até um ponto e não sabe depois o que aconteceu. E, normalmente, pelo menos para mim, não sei se alguém já teve essa experiência, que eu tenho ido bastante para essa região, com o meu amparador, e ele fala, na hora que eu estou no trabalho, ele fala para jogar na equipe, não direto na consciência doentia. É só Queria colocar essa colocação aí para vocês, que eu achei interessante ele falar sobre isso. Legal, exatamente. Exatamente, cada um tem o seu perfil, né, assistencial, isso é bacana, é útil em alguma coisa, e isso é muito importante, porque às vezes a pessoa, eu sou um coitadinho assistencialmente, não consigo fazer assistência, não entendo, não tenho condições. Mentira, cada um tem um potencial interassistencial, né, então, isso a gente tem que considerar, isso é muito importante, né. A Virgínia agora, vamos lá? Então, parabéns, Newton, tá muito bom, como sempre, muito caprichado, com toda essa tecnologia aí que você
tem domínio, ficou muito bom, parabéns aí, foi muito bacana para todos nós. Com relação a esses aspectos, eu gostaria de dar uma ênfase para essa questão da autossuperação da melancolia com envolvimento em tarefas assistenciais, né? Então, a gente vê que o que acontece no extrafísico acontece no intrafísico. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que estão em processos de depressão, então, geralmente, elas são orientadas a trabalhar em algum projeto de assistência para que ela possa sair de dentro dela e começar a doar um pouco para o outro, né? E a gente vê isso no extrafísico também, né? Essa condição que o Newton trouxe dessa consciência trabalhando, atuando como um trabalhador ali para ajudar, buscando sair, superar essa melex, essa melancolia extrafísica, se envolvendo em tarefas de assistência, ou seja, trabalhando pelo próximo, né? Então, ali ele sai daquela preocupação com ele, daquele monoideísmo e começa a olhar para o outro, né? A assistir o outro. Então, isso é muito bacana também, achei bem bacana essa colocação que ele fez aí. Era isso, Newton, muito obrigada aí pela oportunidade de eu também falar. Alguém mais, pessoal? Vamos lá? Eu posso falar? Oba, vamos nessa. Newton, riquíssimo o seu relato, me identifiquei muito, porque por diversas vezes durante a Procim, para mim geralmente acontece durante a Procim, né? Pelo menos a memorização, enfim, e observo a mesma coisa que a Isabel comentou, que existem diversas funções aí dentro dos resgates. E durante a Procim, várias vezes eu me vi e vi todo o grupo exteriorizando energias exatamente para que algo além, né, diretamente ali acontecesse, que também não acompanhei exatamente o que acontecia, mas que existem vários papéis. O que, para mim, fica muito claro o que o Walter colocou, que essa questão dentro da questão da assistencialidade, todos nós podemos trazer a nossa contribuição. É sempre muito importante isso, né? Mesmo, muitas vezes no comecinho, até mesmo, eu questionava essa questão, como que eu vou ajudar e coisa e tal, e muitas vezes eu observei que, extrafisicamente, eu estava, e várias pessoas tinham experiências comigo nesse sentido de, olha, eu estava lá organizando a fila das consciências que iam receber ajuda, então, a gente sempre pode estar ajudando. Eu achei, bom, o seu relato aí, a gente poderia ficar aqui algumas horas discutindo e trazendo lembranças de relatos semelhantes, eu achei muito bacana. O que eu senti um pouco falta do seu questionamento da verdade, porque aquela consciex ou consim, que você não sabe, né, se estava projetado ou não, que estava com amparo, eu senti ali a melancólica, eu senti ali um quê de alguma questão reconciliatória entre você e essa consciência. Não sei, me passou isso muito forte, né? Claro, é um questionamento seu, uma observação sua, mas só uma pergunta a mais, né, nesse sentido. Eu achei muito bacana, eu já tive também, então, várias experiências nesse sentido, já ouvi pessoas tendo também, eu acho que é muito bacana você trazer essas experiências, principalmente para aquelas pessoas que não têm tanto contato quanto a gente, né, que está diretamente aí atuando na Procim, mas lembrando que está aí logo mais vai para o YouTube, por enquanto está ao vivo aí no Facebook, então as pessoas vão questionando, né, o quanto que o padrão de pensamento e sentimento, a disponibilidade de ajudar o outro, o quanto que elas podem, alterando, né, a sua maneira de ser para melhor, né, pode ajudar, sim, né, esse planeta tão necessitado. É isso, muito obrigada pelo compartilhamento aí das suas experiências, do seu cuidado em trazer para a gente, parabéns, ok? É isso, pessoal. Tchau. Obrigado, Cris. Eu gostaria de fazer um comentário desse ponto que a nossa querida amiga Cris colocou. Realmente, talvez eu não tenha colocado ali, né, nos aspectos, que talvez fosse a questão dos aspectos, e principalmente indagações.
Mas vamos dizer assim, o que eu tive dificuldade é que eu não senti, é como se eu não sentisse emoções. Eu não conseguia sentir emoção. Eu não sei se aquelas orientações que tinham passado para a gente, para manter a rigidez mental e emocional, e nós ficamos muito imbuídos disso, eu não sei dizer, são ferições minhas. Mas eu não senti emoções, e talvez esse não sentir ou não querer sentir, vamos botar assim, tenha dificultado eu não ter notado essa conversa que teve comigo, mas eu não ter rememorado, não ter trazido as emoções, porque eu tenha me mantido ali controlando as emoções, porque eram essas orientações. E até então, onde nós estávamos, para mim, era o destino, mas depois eu fui perceber que, ou por hipótese, não era o destino. Agora, realmente, Cris, realmente, colegas aproximadores, tem tudo para ser também uma oportunidade que aquela consciência, com sim ou com CX, teve, ou achou que tinha, para fazer uma reconciliação de alguma maneira comigo, porque ela não iria chegar perto de mim falar isso à toa. Exatamente, Né? é isso que eu pensei. Tinha um motivo. E eu coloco isso no relato dizendo, eu tinha uma clareza de que eu conhecia ela, conhecia aquela consciência, mas eu não trouxe isso. Mas muito bom, Cris, eu acho que valeu, é um ponto que talvez seria interessante botar, mas eu quis, assim, enriquecer mais ainda esse ponto que a Cris levantou, que eu acho muitíssimo importante para refletir também. Obrigado. A Thalma levantou a mão, acho que ela quer falar. A vigilante evolutiva levantou a mão. Oi, bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. O que a Cris comentou, e o professor Walter, Virgínia, que cada um tem a sua função quando vai para nessas incursões externas, né? Eu vivi com a Tânia, né? Inclusive eu comentei com ela e ela recuperou isso durante o dia, de que nós estávamos num local onde ia haver uma palestra, alguma coisa, uma aula, e eu estava lá ajudando a organizar as pessoas que chegavam, assentos e lugares, e alguma coisa assim, e aí a Tânia percebia que tinha esquecido alguma coisa, e eu dizia para ela, deixa que eu vou buscar. E eu saía correndo e ia pegar, que isso é uma característica minha, muito assim. Tá, alguém está fazendo alguma coisa, esqueceu, eu digo, pera, eu vou. Então, não deixa de ser eu aqui, eu lá, em qualquer lugar, sou mais ou menos isso aí. Então, cada um tem a sua, né, a sua função, cada um tem o seu trabalho, oferece para trabalhar de alguma maneira, e eu acho que isso é o que vale, né? A gente tentar sempre estar disposto a ajudar as pessoas. E quanto a vozinha lá, não foi treinada pela fonoaudióloga, não, que aquilo ali tem um monte de erro de dicção e eu jamais deixaria passar isso. Eu só ajustando aí para vocês saberem. Essa é a vigilante mesmo. É isso aí. Alguém mais quer se colocar? Eu gostaria de... Oi? Não, tudo Olá, bem. pessoal. Vamos lá, Tânia. É que caiu aqui 2 vezes, eu deixei agora só com o celular, porque não está dando, não. Toda hora está caindo. Perfeito, fica à vontade. Uhum. Então, eu gostaria de colocar assim, no local onde a gente está, onde é muito pesado, como foi o que ocorreu aí com o Newton, como a Cris comentou, né, a Isabel comentou, Newton, a gente vai para esses locais mesmo já destinado a fazer, né, assistência, e a prioridade é realmente deixar o emocional de lado e mais mesmo prestativo, né? Estou aqui para o que der e vier, para o que o amparador precisar. Talvez seja esse ponto que ele não se ateve a querer, né, alongar um pouco mais com essa com o CX, né, que estava lá,
mas eu tenho certeza que com o amparo, isso daí pode até já ter acontecido, né, no extrafísico, esse diálogo entre os dois, essa reconciliação, porque quando a gente está nesses trabalhos, eles falam mesmo, não deixe o emocional, né? Faça só o que há necessidade. Exteriorizar energia realmente é o grupo todo, é para o amparo maior, porque às vezes diretamente a gente não tem, assim, não consegue. Então é isso mesmo. Então eu tenho certeza que o amparo está aí constante. E quanto a que a Thalma falou, realmente eu tinha esquecido, eu estava no extrafísico, eu ia falar sobre da CIPEC mesmo, eu tinha esquecido os slides, né? Acho que em outra sala, em outro local, no extrafísico, e a Thalma se prontificou na hora lá ir buscar e deu tudo certo. Obrigada, é isso aí. Eu acho que eles caíram, né, Cris? Caíram Eu sim. acho que caíram, sim. Então, A Valteria vi. Bem na hora que eu terminei aqui, eu ouvi. Eu vi também. a gravação parou, inclusive. Isso, Sinal de isso. que eles caíram. Mas eles devem estar voltando. Alguém mais quer fazer um comentário para a gente? Assim, vamos lá, Silvana, não vai ser gravado. Não tem importância, não tem importância. Newton, primeiro te parabenizar, né, pela apresentação, nossa, muito bacana mesmo, muito rica, e eu tive essa mesma sensação, eu até anotei aqui, ó, que a Cris passou, eu coloquei assim, olha, encontro promovido pelo amparador para retratação, que é com essa consciência que você não identificou, né, mas me veio isso. Então, eu achei muito bacana e obrigada, viu, por compartilhar conosco. E eu queria pedir para você o número do relato, porque o meu Projeções da Consciência é antigo e não está na página 50. Se você puder passar, eu agradeço. Silvana, o que eu tenho aqui é a 10ª edição. Tá. E o relato qual é? Tá. O número do relato, aí eu identifico. O número do relato. Eu marquei aqui. É o relato de pantomimas extrafísicas. Uhum. É o relato número 7, que está aqui. Eu não sei se vai ser número 7 em outra edição. Não, tudo bem. Pantomimas extrafísicas, aí eu acho que serve para todos, do livro de Projeções da Consciência, professor Valdo Vieira, diário de experiência fora do corpo físico, inclusive para os nossos internautas, né, que possam estar assistindo, e servem para eles também, aqui no relato do professor Valdo, Pantomimas Extrafísicas, ele fala rapidamente, um parágrafozinho, 2 no máximo, ele faz referência sobre o que ele chama de vigilante extrafísico em áreas de crostas planetárias mais patológicas, tá bom? Ok, obrigada, viu? Silvana. Obrigada a você. Então, Newton. Ok. Oi, Newton, só para completar, parabéns, realmente, assim, estava excelente a qualidade, né, de tudo aí, muito bom, parabéns, continue assim. Pessoal, sobre a questão toda, a gente sabe que um relato a gente pode realmente tirar muito proveito, fazer muita assistência. Então, a gente incentiva a todos para que façam os seus relatos das suas autovivências, porque veja só a importância do relato feito pelo Newton, assim como outros aproximadores que já fizeram aqui no CVA, porque geram questões, geram esclarecimento, geram incentivos, né, para a interassistencialidade. Então, a gente está convocando a todos os aproximadores para que tragam os seus relatos no CVA,
Não importa, não precisa ter a qualidade do Newton, pode ser um relato simples, não é simplesmente verbal. Então, isso é indiferente. Então, fiquem bem à vontade, e para aqueles que estão nos assistindo, que queiram conhecer mais sobre a Procim, o que é essa Procim que tanto todo mundo está falando, então podem entrar no site www.acipec.org e obter mais informações sobre a Procim. Bom, e lembrando que todos esses relatos, essas vivências do Newton, elas se enquadram nas pesquisas para-reurbanológicas, na reurbanização extrafísica do planeta Terra. E a Procim, então, participa dessa reurbanização extrafísica dentro de atividades interassistenciais e de vivências, como foi relatada hoje no CVA. Lembrando também que essa questão da neutralidade emocional numa projeção é muito chamarisco de amparo, né? Amparadora que promove, né, uma asepsia, uma parasepsia, um paraencapsulamento, né, sanitário, para que a pessoa não exacerbe suas emoções em demandas interassistenciais. Ou mesmo quando a gente vai dar aula, de repente você vai dar aula, você já vai encapsulado assistencialmente com um amparador, para que você aguente o tranco durante a aula. Então, o encapsulamento parasanitário do Newton aí é para ele emocionalmente aguentar o tranco das reconciliações, das interassistências. E lembrando também que essas regiões abissais são naturais do planeta, porque o planeta tem toda uma época evolutiva, e esses ambientes abissais, às vezes, se referem a épocas até pré-históricas, que estão lá enquistados em cavernas e ambientes todos cronificados por patologias intensas. Então, é natural isso tudo. Então, tem que fazer uma limpeza subcrostal mesmo do planeta. Tem que limpar de baixo a cima. Porque a gente sabe que, no bom sentido, a sujeira sempre desce, sempre fica no fundo. Então, a patologia consciencial também tem uma tendência a se fixar no fundo, extrafisicamente. Então, daí a composição dessas regiões abissais da paratoposfera, com uma parageografia degradada, totalmente diferente, mas é natural. Então, ninguém deve se assustar. Não, eu não quero ir para onde o Newton foi, não, eu não tenho capacidade, não. Tudo é muito tranquilo, tudo é muito bem amparado, existe um encapsulamento parasanitário, então você vai lá numa boa, você vai emocionalmente estável, com todo o seu potencial assistencial. Então, vamos nos colocar à disposição para esse tipo de assistência, ok? Bom, gente, passamos a hora aí, o macarrão já está quase passando do ponto, então a gente tem que parar e vamos lá, então, à parte gastronômica, tá certo? Então, um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença energética, pela presença das suas grupalidades amparadoras, e vamos junto aí nessa tarefa de assistência planetária, tá bom? Até amanhã na Procim, gente. Até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.